Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de pós-graduação em Teologia Contemporânea, História do Pentecostalismo. Você, meu aluno, minha aluna, continua me acompanhando na aventura dos grandes teólogos católicos. E eu acho que você deve estar cansado de ver o meu rosto, mas logo vamos mudar de professor, se Deus quiser. Vou tentar resumir, estou batendo essa tecla, preciso tentar resumir os pensamentos. Eu vou falar agora o pensamento do Teilhard, depois eu acho que de Romano Guardini, e depois os outros teólogos eu vou resumir o pensamento de cada um, para nós terminarmos esses módulos, ok? Pois bem, vamos lá, continuando essa mesma pegada aqui, dessa aventura teológica e assim por diante. Nós, na última aula, nós íamos adentrar num slide falando o que tratava do capítulo sobre o aspecto da consciência lá que ele falava, pela lei da complexidade de consciência. Nós íamos falar isso. E agora nós vamos adentrar. Acompanhe comigo a leitura. O capítulo trata do aspecto interior das coisas. Segundo o autor, ele cresce e se desenvolve na medida em que aumenta e se aperfeiçoa o aspecto externo. Uma consciência é tanto mais perfeita quanto mais rico e melhor organizado seja o seu edifício material, perfeição espiritual ou concentração consciente. Em síntese material ou complexidade, outra coisa não são do que as duas faces ou as duas partes coligadas de um mesmo fenômeno. Olha aí, nós estamos falando de um fenômeno, um fenômeno. Então vamos tentar desmembrar um pouco, porque o Teilhard, ele complica mesmo, ele adentra em algumas questões teológicas que outros teólogos nunca trabalharam, por isso que ele é amado e odiado. Ele é amado por muitos e odiado por muitos, ok? Vamos tentar desmembrar aqui. Aí você poderia falar, professor, ficou um pouquinho difícil, professor. Não esquenta a cabeça, não. Quando eu leio o Teilhard, já li uma obra do Teilhard, traduzida pela editora Paulus, eu tive dificuldades na leitura. Ele é um pouco complexo mesmo. O Bernard de Laurentgan também é um teólogo católico complicado de leitura. O Rainer o Baltazar, mas os outros são mais fáceis. Pai, não vou colocar medo em você, não. Ok? Vamos lá. Então, o capítulo trata do aspecto interior das coisas. Então, esse capítulo desse livro que ele falou, do fenômeno humano, trata do aspecto interior das coisas. Então, todas as coisas têm um aspecto interior. Segundo o autor, ele cresce e se desenvolve. Ou seja, esse aspecto interior, ele cresce e desenvolve na medida em que aumenta e se aperfeiçoa o aspecto externo. Olha que interessante. Vamos lá raciocinar comigo. O livro trata de um aspecto interior das coisas, todas as coisas têm um aspecto interior, ele cresce e se desenvolve na medida em que aumenta e aperfeiçoa o aspecto externo. Então, quando o aspecto externo aumenta e aperfeiçoa, o aspecto interno aumenta e se desenvolve. Então, você está entendendo as relações? Então, o externo e o interno, existe uma relação. Você entendeu? Eu entendi. Existe uma relação. O interno depende do externo, ok? E aí diz assim, o aspecto externo. Aí é uma frase dele, uma consciência é tanto mais perfeita quanto mais rico e melhor organizado seja o seu edifício material. Então existe o edifício material das coisas, existe o edifício material das coisas. E para que, quanto mais esse edifício material for melhor organizado, aí a consciência interna é muito mais perfeita, muito mais rica, porque o seu edifício exterior, o seu edifício é material, ele está muito mais organizado. Aí nós temos uma perfeição espiritual. Aí ele diz perfeição espiritual ou concentração consciente. Olha aí. E aí, síntese material, ou seja, existe uma síntese material do interno e do externo. Ou complexidade, porque quando há síntese material, existe a complexidade das coisas. As coisas não são tão simples assim, todas as coisas são complexas. Aí diz assim, outra coisa não são, essa complexidade, outra coisa não são, do que as duas faces, ou seja, as duas faces ou as duas partes
coligadas, porque são duas faces, duas partes coligadas, não são duas partes distintas, separadas, são coligadas, porque existe uma relação do interno para com o externo, ou do externo para com o interno, porque o interno só melhora a partir do momento que o externo tiver com o seu edifício melhorado, organizado. E aí diz, são duas faces e duas partes coligadas de um mesmo fenômeno. Então as coisas, ele está seguindo uma pegada aí dos filósofos modernos. As coisas que se apresentam para ele são fenômenos. E esse fenômeno tem duas faces, duas partes coligadas, externa e interna. Existe uma lei que rege, que é a lei da consciência. E essa lei da consciência, segundo o Teilhard de Chardin, é o seguinte, o externo, a partir do momento que se organiza, melhora, o interno, ele também vai crescendo, ele vai se desenvolvendo. Ok? Mas mesmo assim, professor, ficou um pouquinho difícil. Concordo com você. Mas para você ter um geral, para nós aprofundássemos no Teilhard de Chardin, nos outros teólogos também, necessitaríamos um semestre. Necessitaríamos de todas as obras dele traduzidas, nós lermos, ou lermos o original em francês e tentarmos prescrutar, fazer uma exegese do texto dele e aí entenderíamos o Teilhard de Chardin. Ok? Agora vamos falar sobre a visão cósmica de Teilhard. Acompanhe comigo a leitura. O ângulo visual escolhido por Teilhard para observar o universo não é horizontal, estático, ou o mundo assim como se apresenta hoje, mas vertical, dinâmico, ou seja, o mundo como se apresenta através de sua história. Teilhard olha o universo como ele veio se constituindo de baixo para cima, de suas origens até hoje e como ele continuará se configurando no futuro. Olha aí a cosmovisão, a visão cósmica do Teilhard de Chardin, como ele entende a origem do universo. Aí diz, o ângulo visual escolhido por Teilhard para observar o universo não é horizontal. Eu não enxergo o universo horizontal como o mundo nos apresenta para nós. Eu enxergo o universo da forma vertical. E a forma vertical é uma forma dinâmica, é uma forma crescente, né? Porque no horizontal é estático, como o mundo se apresenta. Mas vertical, o mundo é mais dinâmico, porque sai de algo que está aqui embaixo e vai aumentando, vai se desenvolvendo, vai evoluindo, vai crescendo. A ideia no pensamento do Teilhard é a ideia de crescimento, de evolução, de melhoramento. Melhoramento, professor Sidney, você lembra que ele disse que existe também um axioma de mudança qualitativa, não só quantitativa, não vai se aumentando de forma de quantidade, mas vai melhorando, vai passando de um estado inferior para de inferior para superior, de algo ínfimo para algo melhor. Então há uma evolução, e essa evolução é qualitativa também. Olha, fala, Teilhard olha o universo como ele veio a se constituindo de baixo para cima. Na mentalidade de Teilhard, nós temos que olhar o universo numa ideia de ele se constituído de baixo para cima, de algo vertical e não horizontal. Ok? Olha aí que interessante. Acompanhe comigo a leitura. Em seu olhar onicompreensivo, ele abarca todos os acontecimentos que podem sofrer a observação do historiador. 2 pontos. Acontecimentos naturais, humanos, acontecimentos físicos, psíquicos e espirituais. Segundo o autor da lei do fenômeno humano, a realidade se apresenta assim, para quem a olha do seu ângulo visual. Olha aí que interessante. Ele tem um olhar, como ele olha um olhar vertical, a ideia de evolução, ele tem um olhar onicompreensível. O que é onicompreensível? Compreensão de todas as coisas. Porque se eu estou olhando esse universo de forma um todo, de forma evolutiva, eu consigo, e pela lei da consciência, do externo e do interno, eu tenho uma visão onicompreensiva, ou seja, compreensão do todo, ou toda uma compreensão total. Essa unicompreensão total, ela abarca todos os acontecimentos que podem sofrer observação do historiador. Vamos lá, quais acontecimentos? Os acontecimentos naturais
e humanos, né? Os acontecimentos da natureza e aqueles que os humanos interferem. E também tem os acontecimentos físicos, os acontecimentos psíquicos da psicologia e os acontecimentos espirituais. Segundo o autor da lei do fenômeno humano, a realidade se apresenta assim para quem olha do seu ângulo visual. Então a realidade se apresenta assim, mas depende quem tenta ver desse ângulo. Qual o ângulo? De um olhar unicompreensivo. Ok? Acompanhe comigo a leitura. De uma massa primitiva indiferenciada nascem os átomos. Dos átomos, as moléculas. E por complexidade crescente, as moléculas ultra complexas, nas quais aparecem alguns caracteres inesperados, que depois se tornarão os caracteres da vida. Olha aí que interessante, ele trabalhando sua ideia de evolução. Seu pensamento trabalhando a ideia de evolução, criando pensando como que as coisas surgiram. Ele fala, de uma massa primitiva, uma massa, chama sopa primordial, de uma massa primitiva, indiferenciada, né? Indiferenciado, não existia diferença nessa massa. Nascem os átomos, do nada nascem os átomos. E dos átomos, as moléculas. Dos átomos saem as moléculas. E as moléculas, dentro de uma complexidade crescente, ou seja, as moléculas vão crescendo de forma complexa, vão cada vez mais complexa, saindo do simples para o complexo. Sai do simples para o complexo. As moléculas vão crescendo de forma complexa. Vão complicando a coisa. E aí diz o seguinte, nas quais aparecem alguns caracteres inesperados. Aí aparecem alguns caracteres inesperados nessas moléculas complexas. Qual o aparecimento, professor? Os caracteres da vida. Daríamos para refutar, né? Isso no evolucionismo, eles pensam mais ou menos dessa forma. Tem algumas diferenças, mas pensam dessa forma. Só que o grande problema é que esses saltos, que tanto a evolução de Teilhard de Chardin como a evolução darwinista não entendem, ou não explicam como que esses saltos se dão. Como que esse salto pode se dar? Não tem como o salto ter uma explicação. Exemplo, ele fala que as moléculas ultracomplexas aparecem. Como apareceu esses caracteres inesperados? Eu acho que ele é teólogo, ele enxerga essa evolução, uma evolução ordenada por Deus. O darwinismo já não. Se foi uma inteligência que fez com que essa complexidade se deu, aí sim, você pode aceitar. Mas se não foi, mesmo para um teólogo igual ele, achar que não foi Deus que interviu nessa situação, aí fica difícil fazer teologia. Aí a teologia dele cósmica fica complicada. Ok? Vamos lá. Acompanhe comigo a leitura. Transposto o passo ou umbral da vida, organiza-se uma esfera nova, a biosfera, que se diversifica e se expande em 1000 direções, nas quais encontram organizações sempre mais complexas, até o aparecimento dos primatas. Olha aí o sentido de evolução do Teilhard de Chardin. Aí nós encontramos os caracteres da vida, surgem os caracteres da vida. E aí transposto, ou seja, passou a ideia, o passo ou o umbral da vida, ou seja, agora a vida está lá, a vida surgiu, aí organiza-se em uma esfera nova. Então a vida tem uma organização numa esfera nova, e essa esfera se chama biosfera. Essa biosfera que se diversifica, aí a biosfera começa a se diversificar, ou seja, começa a ter diversidade nessa biosfera, e aí expande em 1000 direções. A biosfera vai se diversificando e se expandindo em 1000 direções, nas quais se encontram organizações sempre mais complexas. Quando a biosfera se divide em 1000 direções e se expande de forma complexa, ele vai encontrar organismos, organizações, ou seja, organismos mais complexos ainda. Nesses encontros de organismos mais complexos, aí tem o aparecimento dos primatas. Ele já está pensando no homem. Então surgem os primatas. Olha aí que interessante que o Teilhard pensa. Vamos lá? Vamos continuar aí a evolução. Estamos evoluindo junto com o Teilhard, hein? Acompanhe comigo a leitura.
Nesse ponto, a lei de complexidade e consciência escolhe um caminho novo, diverso daquele da complicação estrutural global. Passa através da cefalização crescente e do envolvimento encefálico do sistema nervoso, que prepara assim o aparecimento de um novo tipo de realidade, a reflexão ou espírito, ou seja, o homem. Este é o ente através do qual o espírito vem ao mundo. Olha aí, ele não dá muita explicação por que de tudo isso, né? Mas ele está desenvolvendo sua teologia, suas hipóteses, suas teorias, e para ele isso é uma verdade certíssima. Essa que se faz teologia. Você pode discordar? Pode, mas é estudar o autor e ver e ponderar o pensamento dele e ver onde está o erro. Olha o que ele coloca, nesse ponto, ou seja, quando surgem os primatas, né, a lei de complexidade e consciência escolhe um caminho novo. Ela escolhe a lei de complexidade e consciência escolhe um caminho novo. Qual o caminho, professor? E esse caminho novo é diverso, ou seja, é diferente daquela complicação estrutural global, daquele início da estruturação global. Esse caminho novo passa através da cefalização, de criar céfalos, de desenvolvimento encefálico, do surgimento do cérebro, de gente pensante, de alguém pensante, de alguém que pensa, diferente do primata. E aí diz, do sistema nervoso, agora tem sistemas nervosos. Não lembro que o nosso cérebro tem sistemas nervosos, que prepara, assim, o aparecimento de um novo tipo de realidade. Qual é esse novo tipo de realidade? O homem. A reflexão ou o espírito. Ou seja, qual é a realidade? É esse ente que reflete, é esse ente que pensa, é esse ente que tem espírito, que tem vida. E aí diz, ou seja, o homem, esse é o ente através do qual o espírito vem ao mundo. O espírito só vem ao mundo através desse ente, que é o homem, que tem céfalo, que tem cérebro, que tem sistema nervoso. Você percebe o caminho de evolução que ele está percorrendo? Como que, por mais que você possa discordar dele, existe uma lógica na cabeça do Teilhard de como que se deu tudo isso. Eu gosto de enfatizar muito bem isso, porque você vai ver isso em muitos teólogos, em muitos filósofos, no prosseguir dos seus estudos. Você vai ver muito isso. O teólogo, na cabeça do teólogo, está tudo intrincado, tem toda uma correlação, tem todo um pensamento. Entendeu? Vamos lá? Vamos acompanhar comigo a leitura. A consciência, a reflexão, o espírito humano representa o grau máximo de complexidade e consciência alcançada pela evolução até hoje. Então, ele acha que existe um grau máximo de evolução. Esse grau máximo de evolução é a consciência, a reflexão, o espírito humano. Ou seja, a consciência, a reflexão, o espírito humano, eles são representantes do grau máximo de complexidade e consciência alcançado pela evolução. Então, a evolução alcançou um grau máximo de complexidade e consciência, chegando ao homem. E o que é o homem? O homem é consciência, o homem é reflexão, o homem é espírito. Olha aí que interessante. Pois bem, vamos lá, vamos continuar. Acompanhe comigo a leitura. Mas tudo indica que esse ainda não é o grau supremo. Efetivamente, observa-se na história da evolução uma tal recorrência da lei de complexidade e consciência que faz pensar que os grânulos de espírito, assumindo uma disposição especial, deem origem a um novo grau de complexidade e consciência, ao novo organismo, a noosfera, do mesmo modo que o átomo organizando-se deram lugar a primeiro grau de complexidade e consciência, isto é, a moléculas. Olha aí que interessante. Mas tudo indica que esse não é o ponto final, não é o grau supremo. Existem outros graus de evolução. O homem chegamos ao auge da evolução de complexidade e consciência, que seria o homem, um homem dotado de espírito, de reflexão e de consciência. Pois bem, mas ele não é ainda o fim de tudo. E existe pela história, observando a história, que existe uma evolução, uma recorrência da lei da complexidade. Ou seja, o homem ainda continua evoluindo,
por causa da lei da complexidade de consciência. Percebe que as coisas estão cada vez mais evoluindo e o homem está se reinventando, melhorando. Lembra? Era crescente e de forma qualitativa, não só quantitativa. Não se cresce só de forma quantitativa no homem. Há uma evolução qualitativa. E aí diz o seguinte, que faz pensar que os grânulos de espírito, assumindo uma disposição especial, deem origem a um novo grau de complexidade. Em todo esse processo vai existir um novo grau de complexidade, consciência. Há um novo organismo. Esse novo organismo ele chama de nuosfera. Eu acho que nuosfera ele está falando nous, de mente. Nós vamos, como lá lembra que a complexidade foi gerada das moléculas, lembra? O grau de complexidade gerado das moléculas. O próximo passo para a Teilhard de Chardin na evolução do homem é a noosfera, a esfera do nous, a esfera da mente. Vamos lá? Vamos acompanhar comigo a leitura. Mas o que nos assegura da existência do ponto ômega? Pergunta. Também para Teilhard, como para Santo Agostinho, São Tomás e Descartes, o fato com o probatório é dado pela contingência do homem. Contingência que se manifesta na angústia, na inquietude e na náusea que afligem o homem moderno. Agora, aqui uma salada de termos de vários autores, filósofos e assim por diante. Vamos lá? O que nos assegura que nós vamos chegar ao ponto ômega, que seria a noosfera? O que nos assegura? Para Teilhard, como para Santo Agostinho, para Teilhard seguindo Santo Agostinho, e São Tomás e Descartes, tudo leva a crer que existe essa evolução até o ponto ômega pela nossa contingência. Nossa contingência não chega ao universal. Nós somos contingentes, limitados, finitos, pequenos. E nós tendemos sempre a algo a mais que nós. A Karl Rahner, que nós vamos estudar ainda, fala de que nós somos abertos ao infinito. Mas olha aí, a contingência que se manifesta na angústia, como dizia Sartre, um homem é um ser angustiado, na inquietude, Santo Agostinho falava que existe uma inquietude em nós e que não vai se descansar enquanto, não terá descanso enquanto não chegarmos a Deus. E na náusea, Sartre novamente, um homem, essa náusea, a angústia que aflige o homem, que ele sabe que o lugar dele é aqui, ele sabe que essas coisas o estão limitando, o estão prisionando, ele quer evoluir, ele quer crescer, e isso é a lei de consciência que está operando nele, saindo dessa esfera só de homem consciente, de reflexivo, para um dia nós alcançarmos uma nova estágio de complexidade de consciência, que seria a noosfera. Vamos lá? Acompanhe comigo a leitura. Como superar a angústia? Pergunta. Conforme o autor do fenômeno humano, só se pode dar uma solução. Nós não podemos evitar o suicídio, não podemos nos decidir a continuar agindo, a prosseguir em nosso esforço de levar adiante o noosfera, senão sobre a condição de saber que nossos esforços terão uma garantia de êxito. Olha aí as respostas que ele está dando. Vamos lá. Como superar a angústia? Uma pergunta. Como vamos superar essa angústia que nós queremos evoluir e estamos aqui limitados? Conforme o autor, só se pode dar uma solução. 2 pontos. Nós não podemos os evitar. O suicídio. Nós não podemos evitar o suicídio. Não podemos nos decidir a continuar agindo. Não podemos nos decidir a continuar agindo. A prosseguir em nosso esforço de levar adiante a noosfera, senão sobre a condição de saber que nosso esforço terá uma garantia de êxito. Então, se eu não tenho uma garantia de êxito, se eu não tenho a garantia que tudo vai dar certo, que eu vou levar adiante a criação da noosfera, o que pode acontecer é o suicídio, é decidir continuar não agindo, é parar de agir. Então, para que eu não cometa um suicídio e não pare de agir, eu preciso ter garantias de um êxito sobre a criação da noosfera. Acompanhe comigo a leitura. Assim somos colocados diante de uma pergunta definitiva, 2 pontos. Depois de se ter movido até o homem, será que o mundo parou? Pergunta.
Ou então, se ainda nos movemos, será que não estamos diante de um tecido incompleto? Outra pergunta. Agora foi levantado algumas questões, meu aluno. Porque o que me garante que eu vou ter êxito nessa empreitada rumo à noosfera? E as perguntas que são feitas. Quais as perguntas, professor? A pergunta é, depois de ter o movido até o homem, depois que houve uma evolução até o homem, o ser consciente, o ser que que faz reflexão, quem me garante que nós vamos chegar até o fim? Né? Então, quem me garante que vamos chegar até a noosfera? Vamos continuar essa perspectiva, essas perguntas, não agora, na próxima aula. Muito obrigado e até lá.